Bom, então, pessoal, nós vamos passar agora para a mesa redonda, que tem a proposta de abordar o tema da criação de uma nova norma, né, para a classificação de resíduos sólidos da mineração. Então, nós vamos interromper por alguns minutos para receber todos os debatedores. Eu vou fazer uma rápida apresentação desse tema, complementando essa apresentação feita pelo Laboratório SGS Geosol a respeito desse assunto. Só um minuto. Pessoal, então vamos começar a apresentação para iniciar o nosso debate da mesa redonda final do dia. E o tema principal é a proposta de uma criação de uma nova norma para a classificação de resíduos sólidos de mineração. A nossa proposta não é acabar com a 10.004, e sim criar uma nova norma, entendeu? Uma norma que represente melhor o ambiente de mineração. Então, vou fazer essa rápida apresentação, justamente para depois a gente ter a participação dos outros debatedores, que no caso seria o geólogo Antônio Carlos Bertacchini, da LDGEL, mestre em Geologia e Hidrogeologia, o doutor Fernando Vilela, gerente técnico do Laboratório Campo, Centro de Tecnologia, o professor Jaime da Universidade Federal de Viçosa e o geólogo mestre Rafael Albuquerque, da Water Service Technology. Então, vamos lá. Bom, os ensaios geoquímicos podem ser uma ferramenta útil, né, para, como a gente viu aqui, para os estudos ambientais de avaliação de impacto de pilha, de barragem, de carro. Então, o exemplo que a gente mostra aqui é de uma pilha de estéreo, Colorado, de uma mina abandonada. Eles classificam isso como minas órfãs. Nós temos algumas minas assim no Brasil, e esse é um exemplo do Colorado, que tem centenas de minas, centenas de milhares de minas assim. Então, esse gráfico mostra aí no eixo X os elementos majoritários, como sódio, potássio, algum ânion, sulfato, que é característico de drenagem ácida, mas mostra também os metais traços, né, cobre, chumbo, zinco, níquel, alumínio e ferro. E a gente vê no eixo Y a concentrações desses elementos. A gente vê uma correlação entre o dreno da pilha e os ensaios, diversos ensaios estáticos de avaliação do potencial de solidização de metais. Então, o que a gente observa nesse gráfico? A gente observa que existe um padrão que é reprodutível entre a realidade da pilha e os ensaios estáticos de laboratório. É um padrão que pode ser avaliado como coerente, mas não é preciso, né? Existe uma diferença entre a realidade e os ensaios, mas, de qualquer forma, você consegue ver que, pelos ensaios estáticos, você consegue avaliar o potencial de cada um desses compostos e elementos químicos de solubilizar no ambiente de pilha. O guia de drenagem ácida estabelece, aí, independente das fases da mineração, exploração mineral, planejamento, construção, operação e descomissionamento, os ensaios que têm que ser feitos, os ensaios estáticos e cinéticos, e as caracterizações devidas da amostra. Então, é notório na literatura que, para a gente avaliar um ambiente de mineração, que tem pilha de estéreo, carbo, um ambiente complexo, a gente precisa de uma série de caracterizações geoquímicas e um número significativo de amostras, porque o tratamento acaba sendo também estatístico. De fato, né, a utilização da norma 10.004, ela não é suficiente por si só para representar um ambiente tão complexo. Então, a gente precisa de pegar os resultados desses ensaios
e fazer um entendimento do que está acontecendo em termos de potencial de solidização de metais, solidização de carbonatos, o tipo de ambiente de potencial redox que está submetido àqueles resíduos sólidos, né, para a gente poder fazer uma conclusão dos mecanismos principais, né? Bom, por exemplo, se a gente pegar uma caracterização, comparar ela com a 10.005, 10.006, que são as duas normas utilizadas para a classificação de resíduos sólidos, e comparar com a SPLP, que é uma norma americana estática, a gente vai ver que a norma 10.005 apresenta um alto potencial de complexação com o chumbo, mas ela usa ácido acético. O ácido acético complexa com o chumbo e gera esse composto, né? Um acetato de chumbo. Então, pode parecer que o seu resíduo sólido está lixiviando chumbo, quando, na verdade, o potencial de solidização de chumbo é bem baixo, como a gente pode ver nos resultados da 10.006 e do SPLP. A mesma coisa se aplica ao cádmio. A gente pode achar que os ensaios da 10.005 você tem um resíduo tóxico, quando, na verdade, o que está acontecendo é a complexação do cádmio com o ácido acético, né, o acetato, gerando um acetato de cádmio. Então, nós chegamos à conclusão que a utilização da norma 10.004 pode causar alguns artefatos aí de resultados que vão gerar tomadas de decisões equivocadas em relação à gestão do resíduo sólido. Então, ela deve ser revista, a norma 10.004, porque ela não foi concebida para esse tipo de resíduo sólido, que é um resíduo de mineração, e sim para diversos tipos de resíduos sólidos, como a gente viu na apresentação anterior. Em países industrializados, o processo de caracterização de resíduos sólidos de minério pode ter impacto ambiental, então são submetidos a uma caracterização mais completa e específica para a atividade de mineração. Ou seja, o objetivo é entender os mecanismos de solidização e lixiviação de metais e, obviamente, de oxidação de sulfetos e de potencial de neutralização dessa acidez para conseguir fazer uma gestão mais adequada do seu resíduo sólido. Então, a ABAS vem trabalhando na proposição de um grupo técnico para discutir, né, e para propor a ABNT, através do IBRAM, uma nova forma de abordar esses resíduos sólidos do ponto de vista de caracterização. Aí também, tirada do Guia de Drenagem Ácida, o GARD Guide, você tem uma caracterização, um fluxograma genérico de caracterização geoquímica, que eu acho bastante interessante, né? Além de você caracterizar a geologia, entender a mineralogia, que é de fundamental importância, a gente tem que entender não só o potencial de drenagem ácida, ABA, NAG, mas também os ensaios estáticos, entender a mineralogia e a composição química como um todo. A partir dessa batelada de ensaios estáticos, você passaria para ensaios cinéticos, como células úmidas, ensaios em colunas, que já foi abordado aqui na tarde de hoje, e chegaria a alguma conclusão em relação ao potencial de solidização e lixiviação de metais e também das taxas, né? Qual que é a rapidez dessas reações? Nisso se acoplaria o balanço hídrico, né? E utilizaria modelos de blocos, e aí entra a questão dos modelos de gestão integrada de dados, mas a gente precisa também do conhecimento para interpretar o que está acontecendo, né? A gente tem que ter uma gestão integrada dos dados com a compreensão dos principais mecanismos. Aí, eventualmente, chegar a uma conclusão, fazer um relatório e chegar à melhor gestão desse resíduo. Então, foi proposto também, né, num evento do CIMAS, há 2 anos atrás,
um procedimento diferente de classificação, né, de resíduos sólidos, onde envolveria o conhecimento geológico, né, da jazida, daquele ambiente geológico, os ensaios estáticos, né, que estão listados ali, e o Fernando descreveu muitos deles hoje na sua primeira apresentação, no início da tarde, e também os ensaios cinéticos, né, e ali a gente tem lá, além da STM, que é norte-americana, e o FLINT, que é australiano, a gente não pode esquecer dos ensaios de campo, que são passíveis de serem realizados e muito pouco explorados, né? A gente poderia explorar mais essa alternativa, né, de investigação. Então, vocês notem que, para a gente chegar à conclusão do comportamento de um ambiente, de uma pilha de estéreo, de uma cava, ou até mesmo de uma barragem de rejeito, a gente precisa entender muito bem qual o sistema que a gente está modelando, a quantidade de água que tem nesse sistema, o ambiente físico-químico que essa água está predominando, né, nesse sistema, etc., etc. Então, a ABNT, ela dá essa possibilidade para a gente, tem um comitê brasileiro estruturado em comissões de estudo. A gente já fez um primeiro contato com o IBRAM nesse sentido há 2 anos atrás, antes da pandemia, mas, infelizmente, isso ficou paralisado, né, devido ao ano que nós tivemos de pandemia, que está se estendendo até hoje. Mas a ideia é a gente retomar essa comissão. Eu convido vocês a participarem, né, vocês que estão nessa mesa redonda e os internautas, né, vamos tentar divulgar isso e criar esse comitê. É um comitê bastante amplo, né, a gente vai ver aqui que envolve vários segmentos da sociedade, mas o objetivo é chegar numa norma mais coerente, né, mais representativa do ambiente de mineração, né. Bom, aí como elaborar essa norma técnica, o processo passa pela BNT, como eu falei inicialmente, então é uma demanda que a ABAS vai encampar e outras instituições aí de ensino e pesquisa, o FMG, o CDTN, demonstrou interesse, os próprios laboratórios também têm interesse, as empresas, né, já fizeram contato com a gente, como a Vale, a Nexa, tem interesse em criação dessa nova norma, né? E aí a gente abriria esse grupo técnico e iniciaria aí uma série de reuniões com propostas, né? A gente apresentou algumas aqui hoje, né, da SS Geosol. O Fernando também comentou algumas ideias aí, buscando ensaios que já existem, né, já estão consagrados aí internacionalmente, né, não é nenhuma novidade, e totalmente factíveis de serem feitos aqui no Brasil. E aí esse assunto vai ser discutido e encaminhado. Então, o processo, esse aí tem a demanda, vai ser feito um programa de normalização setorial, elaboração desse projeto de norma, vai ter uma consulta nacional, uma análise desses resultados, e aí vai dar um sim ou não. Esse processo todo a gente estima que leva pelo menos 2 anos, talvez seja acelerado pela pandemia, por incrível que pareça, porque as reuniões online são mais ágeis, né, e fáceis de ser realizadas, e aí depois a gente teria uma nova norma aí mais adequada para o resíduo sólido de mineração. Então, quanto tempo leva? Como eu falei, não existe uma regra, mas pelo menos 2 anos, mas aí é o tempo de entrada com o processo, né? Aí você vê, tem que passar 60 dias, no máximo 120, né? O que seria 4 meses, etc., para chegar a esse comitê, e aí começariam as tratativas e a discussão da norma, né? O que é necessário? As normas devem tornar o desenvolvimento e fabricação e fornecimento de produtos e serviços mais eficientes, seguros e limpos. É o que a gente quer. A gente quer ensaios que dê mais segurança aos estudos de impacto ambiental. Facilitar o comércio entre países, tornando justo, obviamente, isso não se aplica muito bem, mas talvez garantir que o nosso produto aqui não esteja impactando agudamente ou cronicamente o meio ambiente.
fornecer aos governos uma base técnica para saúde, segurança e legislação ambiental e avaliação da conformidade. Isso aí é interessante porque a gente vai ver amanhã que tem alguns trabalhos e vão falar sobre avaliação de risco à saúde humana, ecológico, e como que a gente aplicaria a caracterização geoquímica para fazer esses estudos. Obviamente, se a gente tiver uma norma mais coerente, a gente vai ter resultados também mais coerentes. Compartilhar os avanços tecnológicos da boa prática de gestão é o objetivo de qualquer norma, né? Disseminar e inovar, disseminar a inovação, proteger os consumidores e usuários em geral dos produtos e serviços. A gente vai garantir que o resíduo de mineração, o impacto dele pode ser avaliado e quantificado de uma forma mais segura e objetiva. Isso já acontece em muitos países aí desenvolvidos, né? Vários estudos de licenciamento ambiental exigem que esses estudos sejam feitos para que a mineradora consiga operar, né? É a social license, que no Brasil, de certa forma, também isso é exigido. Tornar mais simples, provendo soluções para um problema comum. E as normas asseguram as características desejáveis de produtos e serviços, como qualidade, segurança, confiabilidade, eficiência, intercambiabilidade, bem como o respeito ambiental, e tudo isso a um custo econômico. Como eu disse anteriormente, essas normas elas são factíveis. Obviamente que você expandindo a norma, criando uma norma mais abrangente, comparando com a 10.004, isso vai ter um custo maior para o empreendedor, mas, ao mesmo tempo, vai ter uma segurança exponencialmente maior, né? Então, assim, acho que o custo-benefício de uma nova norma é interessante para a sociedade como um todo, e até para o empreendedor que está preocupado em ter segurança ambiental e jurídica no seu empreendimento, né? Então, acho que esse tema aí, ele é bastante relevante e importante. Então, para mais informações sobre como gerar essa norma, está aí o site, que vocês podem acessar, né? E eu acho que, com isso, a gente pode começar o nosso debate aí. Não sei se todo mundo conseguiu entrar. Vou ver aqui. Estou vendo o Fernando, estou vendo o professor Jaime. Eu vi que o Rafael está aí. O Rafael, você está aí? Vocês estão me ouvindo ou não? Estou te ouvindo. Então, vamos aqui pela sequência. O Bertaquim está por aí? Acho que ele não conseguiu entrar, não. Ele está lá em Santo Antônio do Leite. Fernando, pode falar. Eu vou sair para você. Você vai expor, fazer uma apresentação rápida, não é isso? Isso, Flávio. Só para elucidar alguns pontos. Ok. Então, eu vou passar o bastão para você. E aí você... Certo. Só um minutinho. Eu não estou o Zoom, eu não estou conseguindo. Sim.
Hoje. Estou conseguindo, mas talvez eu tenha que parar. Ô, Flávio, eu acho que você tem que parar de compartilhar. Como que eu paro? Eu estou tentando parar e não consigo. Esse é o Bem em problema. cima do monitor, tem aí um stop share. Isso. Isso. Ok, pronto. Aleluia. Isso, agora você consegue me colocar como host. Vou passar você como host more. Ei, Ok, é você. beleza. Ok, deixa eu... Beleza, pessoal, vamos lá. Como o Flávio comentou, né, eu acho que o nosso objetivo é discutir um pouco aqui a caracterização de resíduos sólidos, né? Hoje a gente tem, né, uma metodologia que é a ABNT 2004, e essa ABNT ela é a única para ela classificar diversos resíduos, certo? Seja eles da mineração, sejam eles resíduos, né, dos mais diversos da indústria como um todo, ele vai ser classificado pela mesma norma. Então, surge uma dúvida, né? Nós temos oportunidades de melhorias na metodologia atual? Acho que essa é uma primeira pergunta. Como já foi explanado, eu acho que, né, a grande maioria que está aqui já tem bem familiaridade, a ABNT, a aplicação, né, dos critérios da ABNT 10.004 envolve uma pré-classificação, se para saber se o resíduo está ou não classificado, e aí vai ser classificado em resíduo perigoso ou resíduo não perigoso, certo? Como que eu sei se um resíduo é perigoso ou não? Primeiro existem os pré-classificados, como a gente comentou, e depois eu tenho que levar algumas considerações. Que considerações são essas? Se o resíduo é inflamável, então a ABNT ela traz um critério para saber se um resíduo é inflamável. Se ele for inflamável, ele é perigoso. Ok, isso é sedimentado e está certinho. Se um resíduo ele é corrosivo, ou seja, se quando em contato, se o pH 1:1 dele é numa faixa corrosiva, menor que 2 e maior que 12,5. Então, isso também é ok, está bastante sedimentado. Reatividade. A norma traz alguns critérios de reatividade e um critério, ele não é claro e ele precisa ser melhorado. Qual é o critério? A norma diz o seguinte, qualquer resíduo sólido que contenha, né, potencial de liberação de sulfeto, como H2S, acima de 500 mg por quilo, é um resíduo perigoso. Ok, a gente sabe que a liberação de H2S é um gás tóxico e ele é perigoso. Porém, a norma não traz qual a metodologia para se fazer isso. Isso é um problema, para vocês terem ideia, alguns resultados de ABNT 10.004 nem levam em consideração o sulfeto. Por quê? Porque simplesmente ignora esse item da norma. Então, tem que revisar isso e tem que dizer qual é o método que deve ser adotado para a quantificação desse sulfeto. Tanto para o sulfeto quanto para o cianeto. É importante definir qual é a metodologia. A patogenicidade, ela também está bem claro lá, né, sobre como que deve ser feito, e a toxicidade foi o que nós comentamos, né? Como o Flávio muito bem comentou, é um método que é inspirado no método TCLP, que é um método que usa o ácido acético. Por que usa o ácido acético? Porque essa norma, originalmente, ela surgiu para avaliação de resíduo sólido urbano. Então, né, o resíduo sólido urbano, ele tem uma composição orgânica, ele tem ácidos orgânicos. Essa não é uma realidade para mineração. Mas é muito importante, gente, aqui abrir um parênteses, porque é o seguinte, não tem ninguém nessa mesa dizendo que nós devamos ser menos efetivo nesse controle, ou que nós queiramos reduzir os controles. Muito pelo contrário, você quer conhecer mais os seus resíduos de maneira que você tenha uma abordagem
muito mais segura, né? A BNT 2004, eu já comentei, ela se aplica a N resíduos, então ela não pode ser descontinuada. A gente está abrindo um leque, né? A gente está levantando o dedo para um tipo, né, de resíduo, que é o resíduo da mineração. Então, né, o caminho é que a BNT ela exclua, assim como ela já exclui os resíduos que tem potencial radioativo, um caminho seria ela excluir os resíduos da mineração e, para esses resíduos da mineração, abrir uma outra norma mais abrangente. Isso já acontece, né, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem uma norma, ele tem um conjunto de normas que se faz isso, e essa é a nossa ideia, que se tivesse um conjunto de normas também no Brasil, específicas para cada, né, pelo menos cada grupo de ensaio. Então, com relação à toxicidade, é bastante importante a gente pensar nos ensaios dinâmicos. Eu tive a oportunidade de comentar hoje sobre esses ensaios, porque é o seguinte, a gente não pode fazer uma avaliação pontual em 4.5 e chegar à conclusão se esse ensaio, se isso lixivia ou não. Isso pode não ser a realidade daquele rejeito. Tem que fazer uma avaliação mais abrangente. Por exemplo, a EPA 1313 traz isso para ser avaliado em toda uma faixa de EPA, de pH, de 2 a 13. Do mesmo modo, você tem outros ensaios que possam ser realizados. A gente tem que trazer isso, né, para uma discussão. A questão de considerar drenagem ácida ou não é importante, tem que, né, levar em consideração os critérios de drenagem ácida, né? Porém, ele não é único, né? A gente já sabe os avanços que tem a respeito de determinação de drenagem ácida, consideração do sulfeto reativo, então isso deve ser considerado. Sempre abrir, nunca fechar essa norma. E aí, pessoal, um ponto, como eu comentei, essa norma ela traz, né, os resíduos perigosos e não perigosos, e aí eu trouxe aqui uma problematização. E se esses resíduos forem utilizados para agricultura? Por que eu estou dizendo isso? Por causa disso aqui, ó. Tem uma norma do Ministério da Agricultura que ele regulamentou o uso de remineralizadores. O que é remineralizador? Remineralizador é também conhecido como rochagem, certo? Que é a aplicação direta no solo de pó de rocha, né? Então, você pode utilizar pó de rocha para fornecer nutrientes para o solo. E aí eu trouxe aqui, né, um exemplo de rochagem. Vocês acham que essa pilha aqui parece com alguma coisa que tem na mineração? Pode parecer, por exemplo, com uma pilha de estéreo. E aí fica a grande dúvida, né? Então, aqui está, né, a IN, ela é de 2016, então ela regulamentou o uso dos remineralizadores. Veja que ela traz qual é o limite máximo de arsênio, cádmio, mercúrio e chumbo na massa bruta. Então, se eu analisar um remineralizador, ele pode ter 200 miligramas de chumbo, certo? Se eu fizer uma ABNT de um remineralizador que tem 200 miligramas de chumbo, se 50% desse chumbo lixiviar lá naquele pH da ABNT 10.005, eu vou dizer que esse remineralizador é um resíduo perigoso. E aí fica a seguinte dúvida, né? E se tivermos um resíduo que na mineração seja classificado como um resíduo perigoso e, por outro lado, ele atenda todos os requisitos da instrução normativa do Ministério da Agricultura para ser usado como remineralizador? Qual norma que nós vamos seguir? Nós vamos seguir o Ministério da Agricultura, dizendo que, ok, ele tem nutrientes que são factíveis para utilizar na agricultura, e ele não tem contaminantes que tragam risco de contaminação ao solo. Porém, por outro lado, se eu fizer uma BNT, eu posso descobrir que ele é um resíduo perigoso classe 1. E aí, qual que eu vou fazer? Qual consideração que eu vou levar, né? Acho que essas são as considerações que eu queria trazer, nesse sentido, de colocar algumas dúvidas, né? Eu acho que a gente tem sim que parar todos os atores. Sim, Fernando, pode ficar com sua apresentação aí se quiser, mas não tem problema. Vou passar a palavra para o professor Jaime fazer seus comentários e depois para o Rafael. Ok. Vocês estão me ouvindo? Muito bem, pode continuar. Ok. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao Flávio, né? E também pelo convite de participar dessa mesa redonda. Também aí prazer estar conhecendo o Fernando e o Rafael. Bom, Flávio, eu inicialmente diria que não tenho muito mais a acrescentar o que você já
comentou, né? E o Fernando também já comentou. Talvez apenas alguns 3 ou 4 comentários, pontos que me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, eu queria deixar claro que eu trabalho mais com pesquisa, então a minha experiência com esses testes, né, eles são mais na área de pesquisa. E é claro que aí a gente encontra, né, muitos problemas. Eu concordo plenamente com a visão de ambos que me precederam. De fato, esses materiais resíduos de mineração, né, eles têm que ter uma atenção especial. E acho que o Flávio levantou bem, né, talvez, sobretudo aqueles capazes de gerar drenagem ácida. E o Flávio levantou bem, aí o critério, né, está bem estabelecido, é o teor de enxofre, né? É a primeira pista que você tem para desconfiar, digamos assim, né, de alguma possibilidade desse enxofre ser sulfeto. E se for sulfeto, aí nós temos que investigar com um pouco mais de detalhe. Ele oxida, né? Ele é reativo, né? O Fernando levantou muito bem essas questões de reatividade e toxicidade, que na norma da ABNT não está muito claro, sobretudo para esse tipo de resíduo, né? Reatividade, toxicidade. Isso você não consegue definir. Aí, obviamente, você tem que entrar naqueles testes estáticos, ver se esse enxofre é sulfeto, pode ser eventualmente sulfato, né? Mas pode ser sulfeto. Se é sulfeto, se ele é reativo, e a gente entra com os testes estáticos e testes dinâmicos, né? Essa é a minha experiência. Mas, em princípio, eu concordo que, de fato, nós precisamos de um pouco mais de regramento, né? Um pouco mais de detalhe para esses resíduos de mineração. Sobretudo, o Fernando tocou, minha formação básica, eu sou agrônomo, né? Então, o Fernando foi muito perspicaz, né? Muitos desses resíduos estão sendo utilizados, né, baseado naquelas normas do Ministério da Agricultura, como fertilizantes, né? E aí você pode, eventualmente, ter problemas. É claro que isso parte de um princípio muito simples, né? E necessariamente a presença de alguns metais, né, de alguns elementos considerados tóxicos, não necessariamente vão interferir na agricultura. Se você pegar, por exemplo, o pó de basalto, né, é muito utilizado, sobretudo nos estados mais do sul, onde você tem grandes derrames, né, de rochas basálticas. Se você considerar que o solo de basalto é produzido a partir do intemperismo do basalto, né, e que o basalto pode ter concentrações relativamente elevadas, né, não me ocorre agora o elemento, mas, enfim, de alguns elementos que são considerados tóxicos, mas que na realidade o solo já tem esses constituintes, né, e as plantas convivem bem com isso. Então, essa atenção eu acho fundamental. E se nós pudéssemos, de fato, colocar nas normas, né, algum tipo, né, uma melhoria no sentido de melhor caracterizar, né, tanto a reatividade quanto a toxicidade desses resíduos, certamente isso ajudar, né, para a reciclagem desses resíduos. Mas, enfim, eu estou de acordo com os colegas, né, que me precederam, e se tiver algum questionamento que eu possa ajudar, eu estou à disposição. Agradeço a atenção de vocês. Passar a palavra para o Rafael.
tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Acho que sim, né? Tá, né? Tá. Não, beleza. Boa tarde a todos. Sou Rafael Buquerque, eu sou geoquímico e hidrogeólogo na Water Services. Obrigado pelo convite. Prazer aí, Fernando e Jago, claro, eu já conheço. Então, assim, eu não preparei nenhuma apresentação, mas eu fiz aqui algumas anotações que eu gostaria, então, de algumas provocações, que é sempre interessante a gente, né, colocar algumas perguntas na mesa que eu gostaria de apresentar aqui. Primeiro, só um comentário rápido, Flávio. Naquela tabela que você mostrou da proposta, apesar de eu ter visto citado em outros slides, eu vi a falta da caracterização mineralógica no fluxograma, sabe? Eu acho que tem que ter, porque quando você faz um ensaio cinético e você vê um determinado resultado do parâmetro que seja, é interessante você cruzar aquilo com a mineralogia do meio e tal, né? Por sua vez, assim, você comparar a química total com a mineralogia, quer dizer, que é até um tipo de análise que existe independente do trabalho de drenagem ácida no meio ambiente, né? É algo importante, porque às vezes você tem parâmetros, sei lá, onde é que está o manganês, né? Onde é que está sei lá, o metal tal e tal. Então, às vezes, assim, você consegue ver alguns trends interessantes, assim, pela análise litogeoquímica pura. A gente tem feito algumas análises aqui e tem revelado algumas coisas bem interessantes, assim, cruzando química total com mineralogia, vamos dizer assim, no pré-ensaio de drenagem ácida, né? Outro comentário que eu queria fazer, a gente está aí com 54 pessoas assistindo, não sei quantas pessoas nos assistindo nesse momento são assim, pessoas que estão dentro da mineração, né, dentro de empresas de mineração, e é claro, assim, é uma proposta de norma, então vamos ver como é que as coisas vão se encaminhar e tal, mas é importante lembrar, antes de tudo, o seguinte, né, quer dizer, independente das normas de caracterização de resíduos, eu concordo assim, com as limitações da 10.004 no contexto de mineração. É bom lembrar, assim, a gente tem a nossa resolução... Não entendi. Como é que é? Não, pode continuar, desculpa. Tá. A gente tem... O Brasil tem, né? Nós temos as nossas normas de qualidade de água. Resolução Croma 357... água especial, resolução Croma 396, algumas normas estaduais, como a 01/2008 aqui em Minas Gerais, etc. E se você... Então, assim, independente das normas de resíduo, que é importante o pessoal da mineração entender, no meu ponto de vista, humildemente aqui, é o seguinte: se você não fizer uma boa caracterização do rejeito, ou do estéreo, né? E como foi colocado aqui, a 10.004 não é suficiente, o que na prática a mineração está flertando é com um potencial problema ambiental / econômico futuro de não conseguir atender essas normas ambientais, né? Porque você pode até fazer uma 10.004 num punhado de amostra, entregar para o órgão ambiental e ganhar um carimbo. E aquilo te dá um resultado. Mas se amanhã, por exemplo, tiver uma evolução de drenagem neutra para drenagem ácida ao longo do tempo, e o empreendimento minerário não está preparado para isso, isso pode ser um problema muito grande. Então, acho que uma das mensagens que a gente deve passar aqui na conferência, independente dessa norma, se desse jeito ou daquele jeito, caracterização, uma boa caracterização de rejeito, utilizando... E nós já temos os guias internacionais, né? A gente não está reinventando a roda aqui, não está falando de algo alternativo. Bom, o Fernando falou de alternativas a 10.004, falando do escopo como um todo. A gente não está falando de algo alternativo, a gente está pegando os guias internacionais que já existem, são amplamente aplicados no mundo, e trazendo aqui no Brasil, né? Se a mineradora, o empreendimento X, não fizer isso, ela está flertando com um enorme prejuízo no futuro, né? Então, uma coisa que tem que ser passada, e eu acho que aí, nesse ponto de vista, é algo que está acima, talvez, aí depende da dinâmica de cada empresa, mas muitas vezes está acima
da área de atuação do Departamento de Meio Ambiente especificamente, dependendo de como que a dinâmica de cada empresa funciona, gastar dinheiro com isso significa investir algum dinheiro agora para evitar problemas que economicamente pode ser ordem de grandeza superiores no futuro, né? Porque a gente sabe aí, quando você entra em drenagem ácida acelerada por ferro 3, né? Aí sim você entra numa situação muito crítica que é difícil de voltar. Então, existe esse push econômico que talvez o que a gente precisa avançar também numa questão de melhorar a transmissão de informações, o treinamento das pessoas, a educação das pessoas, a cultura das pessoas, que eu acho importante, né? Aí eu queria... A provocação que eu queria fazer, que a gente está aqui na correria, mas eu estava curioso assim, para saber, não sei se alguém fez esse levantamento, se nos países, de forma geral, a gente está falando de normas ou guias, tá? Eu sinceramente não sei. Assim, eu até queria ter feito esse levantamento, mas eu não tive tempo, né? Porque eu acho que existem vantagens e desvantagens em cada um deles. A vantagem a gente colocar como norma, a gente já sabe. Eu acho que você vai, entre aspas, obrigar todo mundo a seguir esse procedimento, e isso é um avanço. Mas a preocupação que eu tenho é de virar tudo meio assim, tabelinha, sabe? Tipo, só para dar um exemplo, no outro dia a gente estava trabalhando num projeto aqui, foi feito um ensaio de 10.004, teve um determinado parâmetro, que vamos supor que, eu não me lembro do número exato, mas o padrão lá era 0,2, e aí o resultado foi 0,201, e foi só aquele parâmetro que deu acima, e aquilo foi classificado como não inerte, né? Então, assim não é assim que as coisas funcionam na prática, né? Então, assim, o meu medo é, sei lá, virar alguma coisa assim, mas no seu ensaio cinético você deu uma unidade acima do metal tal, então muda tudo, né? E o que tem que valer mesmo é a experiência do geoquímico, né? O cara que faz o ensaio diz assim, olha, faz o trabalho como um todo, né? E diz assim, olha, o que precisa ser feito é isso. Uhum. Então, eu acho que é só uma provocação mesmo, se a gente está falando de Sim. norma ou guia. Obviamente, a norma dá esse impulso aí. E só mais um comentário, Flávio. Sim. Teve uma coisa ali que você falou que eu não entendi. Você falou que a norma 10.004, no seu ponto de vista, precisa ser revista. Assim, eu entendi os comentários do Fernando, eu achei interessante. Mas, de novo, uma outra provocação. Será que a gente está falando de deixar a norma 10.004 onde está, com as suas eventuais atualizações conforme necessário, como o Fernando falou, e criar um documento novo para a mineração, diz assim, ó, a norma 10.004 está cá, e a mineração está aqui, mas deixa ela lá. Então. É isso mesmo. Isso, obrigado. Aqui, não sei se eu avancei no tempo. Não, tudo bem. Em relação aos pontos, né? Em relação ao comentário sobre aquele fluxograma foi tirado do outro trabalho que a SGS apresentou no CIMAS, e justamente o seu comentário foi o meu comentário para o Guilherme. Guilherme, você esqueceu da mineralogia. E aí ele bateu na cabeça, putz, como é que eu fiz isso? Entendeu? Então, eu estou de acordo com você. Eu acho que a mineralogia é de fundamental importância, sem sombra de dúvidas. Em relação à questão que você comentou, Rafael, em relação a se é norma, se é guia, existem normas e guias, e eles são documentos distintos, né? A norma, ela é pragmática, né? E no Brasil a gente tem uma cultura de norma, porque a gente tem a tabelinha, o resultado é fácil de ter o diagnóstico. Então, a gente tem essa cultura, a gente não tem a cultura do guia, mas existem os guias, né? Existe o guia de drenagem ácida, o GARD, existe o guia da MEND, que é do Canadá, existe a Myra da Austrália, né? Então, existem vários guias e a gente vê que eles têm muita semelhança entre eles e utiliza eles especificamente para um site, né? Para uma região. Então, o que a gente está falando aqui é de norma, porque a nossa cultura é de norma e a gente tem que pleitear uma norma. Eu falei no começo que na minha apresentação, talvez, não sei se
estamos tendo vários problemas técnicos aqui hoje, não sei se você escutou bem ou não, mas a nossa proposta não é recriar 10.004, e sim criar uma nova norma. Então, é realmente deixar 10.004 onde ela está e fazer como o Fernando expôs, olha, para a mineração a coisa é um pouco diferente, então ela necessita de uma caracterização um pouco mais abrangente, mais específica, mais bem elaborada, etc., para a gente chegar a um veredito final. E o último aspecto que eu queria comentar, que você falou muito bem aí, do seu exemplo, que foi trabalhar num projeto e apareceu um resultado que apareceu um elemento tóxico, e aí aquela amostra ficou caracterizada, aquele resíduo como não inerte. Esse realmente é um problema seríssimo nosso, porque não é só a questão de criar uma nova norma, mas existe uma questão muito delicada, que é o número de amostras, né? E quando a gente vai procurar na literatura, não existe uma regra clara, olha, para 5 milhões de toneladas são esse número, etc. A MEND faz uma correlação com isso, mas fala que isso é uma norma, é um procedimento genérico, mas a gente vai ver que a gente, no Brasil, tem uma realidade de subcaracterizar os resíduos, em vez de caracterizar mais, a gente caracteriza menos, e a gente sabe também que o problema é complexo, então a gente precisa da estatística. E se a gente precisa da estatística, a gente precisa de um número grande de dados. E a gente não tem esse número grande de dados. E se a gente tivesse esse número grande de dados, a gente poderia fazer um diagnóstico mais preciso, e inclusive excluindo aqueles valores que estão fora da distribuição aí estatística dos resultados, né? Então, realmente é um problema essa questão do número de amostras, e eu acho que, não sei, a norma também, 10.004, só para fazer um paralelo, ela não especifica o número de amostras, ela fala especificamente como coletar, que é 10.007, tá? Mas também uma forma também que não se aplica muito para mineração, entendeu? Então, enfim, é um desafio grande que a gente tem pela frente, em termos de amostragem, em termos de caracterização. Eu acho que a proposta aqui é para a norma mesmo, e essa questão do número de amostras também ela é relevante, porque, em geral, a gente tem uma prática de subamostrar, né? Precisa de mais dados para fazer um tratamento estatístico e chegar a alguma conclusão. Então, eu gostaria de abrir perguntas aí, todo mundo já falou, para os debatedores. A gente tem mais 15 minutos aí, são 18h15. Se tiver alguém querendo passar uma pergunta no chat, aí eu posso pegar aqui e jogar para o debate. Tem alguma pergunta da plateia, da audiência? Ainda não tem nenhuma pergunta. Tem mais algum comentário, Fernando? Ou o próprio Rafael? Flávio, para a gente gastar esses 15 minutos, vamos falando. Eu acho que é importante, a gente tem um tripé, né, que a gente tem que considerar, que é o seguinte, que de um lado, atender, né, os anseios técnicos e legais, né, então, tanto ser uma coisa que é factível para a indústria, quanto que é seguro, né, nos quesitos ambientais. Uhum. Outra questão que é a questão de tempo, né, que a gente tem que levar em consideração quando a gente for pensar nisso, e como eu comentei, isso vai ser discutido com diversos atores, você também comentou, né, são diversos atores, Sim. isso é importante. Sim. Porque, por exemplo, hoje, um ensaio de ABNT 10.004, ele leva em torno de 30 dias para ser realizado por completo.
E já é um tempo considerado demasiadamente longo, né? Porque quem precisa disso precisa dessa informação mais rápida. Aham, Então, assim, se a gente considera que a gente vai entrar com teste cinético, são 20 semanas. Aí, sim. aí fica No, complicado. no mínimo, desculpa, Fernando, interromper, no mínimo. No mínimo, exatamente, no Pode ir mínimo. para 2 anos, se for o caso. E, Exato. exatamente, até equilibrar, né? Então, isso vai longe. É, Isso, outro aspecto é o aspecto de custo, né? Essa análise isso, já não é um serviço barato hoje. É um serviço que já tem isso. custo, e como você comentou, a gente fica hoje bastante, de certa forma, inseguro, porque geralmente é feito uma amostra, duas amostras, e isso não sabe se é representativo, né? Talvez Exatamente. seja, mas é uma dúvida que a gente fica. É, E aí, então, imagina, se essa norma demora, se a gente cria uma norma que é extremamente segura ambientalmente, atende todos os anseios da indústria, mas é cara e demora um tempão, aí tem aquela coisa, não no Brasil, sei se- cria uma norma e a norma não pega. Aí exato. a gente tem esse problema. Deixa eu fazer um comentário assim. Gostei dos pontos, né? A questão do aspecto técnicos e legais, interessante, o tempo e o custo, né? O tempo, Fernando, o que acontece? Realmente, esses programas geoquímicos, eles são extensos. Eu tive a oportunidade de trabalhar alguns projetos aí de mineração, até aqui no Brasil, mas com empresas internacionais, e a gente sabe que o recurso destinado para esse tipo de estudo é um recurso significativo, de alguns milhões de reais, de dólares, entendeu? E o tempo também ele é significativo. Então, por exemplo, quando você vai fazer um empreendimento no Canadá, é, pela minha experiência de lidar com os consultores internacionais, o governo canadense pede um estudo de 2 anos, de 3 anos, entendeu? Um estudo de 5 milhões de dólares, 2 milhões de dólares, entendeu? Então, isso é uma realidade que a gente tem que quebrar. Não tem jeito de, por exemplo, você conseguir uma segurança com poucos dados e uma caracterização limitada, entendeu? Então, a gente tem que quebrar um paradigma. A gente tem que quebrar esse paradigma do custo, né? Realmente, são caros esses ensaios, a gente sabe disso. Mas qual que é o risco, igual o Rafael falou, de lá na frente o problema aparecer porque não houve uma caracterização bem feita? Qual que é o custo maior? É o da prevenção ou da remediação? Então, essa noção de custo ela é relativa e ela tem que ser debatida. A gente tem que sentar na mesa e colocar para o empreendedor, olha, realmente para a gente ter essa resposta com essa assertividade, vai ter que ter um investimento e vai ter que ter um custo associado. Eu costumo comparar, por exemplo, para fazer um estudo geoquímico econômico de caracterização de uma jazida, quantos 1.000 metros de sondagem são feitos, quantas análises químicas são feitas para você ter uma segurança de um KP, determinar que aquele empreendimento é de fato uma jazida. Não tem um investimento nisso? Investimento significativo. Então, a gente tem que também pensar que essa parte ambiental precisa de um investimento maior. Ela precisa de uma atenção maior. Hã? Devido ao risco, né? Devido ao risco. Então, a gente não pode, nós somos geoquímicos, a gente não tem a bola de cristal. A gente tem dados, e a gente tem dados bem coletados, vários ensaios. Aí você começa a conseguir falar com mais propriedade sobre o que vai acontecer. Então, tudo tem o seu custo e o seu benefício. Então, é caro? É caro, concordo. Mas, relativamente a outras áreas, as áreas é baratíssimo. O tempo é longo? É longo, mas em relação às áreas, para você determinar uma jazida do ponto de vista econômico, pode ser 10 anos, Fernando. Não, E não se questiona isso, mas no ambiente se questiona, entendeu? Então, assim, no momento tudo é certo, relativo. né? Isso, não, tudo é claro. relativo. Tem E que se ser a gente feito no for planejamento. uma realidade que a gente conhece internacional,
a gente vê que existe um critério mais rigoroso, existe uma atenção maior em relação à gestão do resíduo sólido. Então, isso é para o bem da sociedade, né? A gente está falando aqui, então, assim, realmente tem tempo, tem custo, tem a questão técnica e legal, e todas elas têm que ser abordadas de uma forma clara e transparente. Então, assim, beleza, não quer fazer, mas olha só, o seu modelo geoquímico ele vai ter limitações, e sérias limitações. Uhum. Ô, Flávio, tem perguntas, viu? Está ouvindo? Sim, nós temos perguntas. Tá, vamos lá, perguntas. A Lara perguntou qual a técnica mineralógica vocês pensam que poderia incluir nessa norma? DRX, petrografia, varredura ou ChemScan? Quem põe a Todas resposta? elas, Lara. Porque cada uma dessas aqui, por exemplo, a difração de raio-x é mineralógica. Se você for fazer a petrografia, é uma lâmina, entendeu? Você vai fazer identificações pontuais. O scan é maravilhoso porque você pode ver a inter-relação entre os minerais, a sequência de cristalização, os fenômenos geoquímicos lá de cristalização desses minerais, etc. Então, e tem outras, né? A própria fluorescência, ela é uma técnica rápida para você ter um quantitativo elementar, né, de cada elemento, entendeu? Então, todas elas são importantes. O Átila Rios perguntou, entendendo sobre a questão da MBR, mas sobre a questão do CONAMA 35, haveria alguma forma dos especialistas avaliarem no contexto da mineração? O que acontece? Uma coisa é as normas NBR de resíduos sólidos, outra coisa são as normas de qualidade de água, né? 357, 430 de efluente, 396 de água subterrânea e 420 de áreas contaminadas. Elas se correlacionam porque as normas, os resíduos sólidos e mais o balanço hídrico, ele vai acabar influenciando nas águas superficiais subterrâneas, correto? Então, elas se correlacionam nesse sentido. Mas cabe a nós, profissionais da área, geoquímicos, engenheiros químicos, enfim, os da área da geoquímica ambiental, fazer a avaliação dos fenômenos que estão ocorrendo lá naquele ambiente de resíduo sólido para impactar a sua água subterrânea, o seu corpo superficial. E aí cada área tem a sua realidade. Então, não existe o silver bullet, né? Uma metodologia que vai solucionar tudo. Não, você vai ter que fazer uma investigação específica para entender a sua área, ver, caracterizar os fenômenos geoquímicos que estão acontecendo ali e aí, consequentemente, interpretar. Olha, apesar de eu ter resíduo sólido, a água não está sendo contaminada porque a mobilidade é baixa, porque o pH é alto, porque quando eu tenho pH alto, eu não tenho mobilidade de chumbo, não tenho mobilidade de cobre, entendeu? Então, precisa do geoquímico entender, olha só, eu tenho carbonato, então justifica aquele pH mais alto. Então, vai começando a unir as pedras do quebra-cabeça para chegar num diagnóstico, porque tudo está correlacionado. Mas o nosso papel é entender como se correlaciona, em que condições se correlacionam, quais são as variações, não só mineralógicas, mas da qualidade de água. A gente viu aí trabalhos, né, do CAST, avaliação da solubilização do cálcio, do magnésio. Aquilo lá são assinaturas hidroquímicas, né? Então, é isso que a gente precisa, né? Eu gostei daquele termo lá da Water Service, Business Intelligence. A capacidade de pegar o dado e fazer ele inteligível, né? Interpretável, né? Isso aí a gente precisa de uma caracterização bem feita, de dados bem coletados, né? Então, isso faz parte do negócio. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ainda o Átila, há várias dificuldades que surgem principalmente no contexto de descarte ao meio ambiente, pois a 430 os efluentes como regra geral, mas os efluentes de mineração contêm parâmetros específicos. De fato, mas é o seguinte, as normas
as normas de qualidade de água, de efluente, elas são genéricas para todo território nacional. E elas têm que ser assim, porque elas têm que ser conservadoras. Mas é facultado ali, por exemplo, fazer estudo de zona de mistura para você avaliar o impacto no corpo receptor. O CONAMA 357 também fala em ensaios de toxicidade. Enfim, a gente pode explorar a caracterização desse material, né, para fazer essa avaliação de impacto, entendeu? E a gente precisa entender o nosso ambiente que nós estamos investigando de uma forma mais ampla, que essa é a proposta dessa nova norma, mas eu concordo com o Rafael também, que a gente não pode ficar engessado, entendeu? E a gente tem que balizar essa questão, ampliar mais o entendimento do resíduo sólido e de forma que a gente pegue pontos chaves, né, que vão dar mais segurança na interpretação da característica geoquímica, né? Então, acho que é isso. Alguém que gostaria de comentar mais a respeito disso? Eu posso fazer um comentário, Flávio? Pode, Rafael. Um minutinho, olha o que eu me lembrei aqui. Eu acho que uma outra que não foi mencionada aqui, que é muito importante, quando você falou ali de 10 anos de exploração e alguns meses de meio ambiente, né? Eu acho que você me lembrou de um negócio. Seguinte, os dados que são levantados pela exploração, ou pela geologia econômica, como você quiser, eles podem ser de extrema valia para os estudos ambientais. Sim. E ali, sim, você tem uma densidade de geoquímica, mineralogia e controle de qualidade, que você tem que seguir a 43, 101, né? Assim, que por mais que a gente implemente todas as normas, a gente nunca vai chegar naquele nível de detalhe. Exatamente. Eu acho que existe também, assim, uma barreira a ser vencida, né? E, óbvio, a gente entende o lado que esses dados são dados estratégicos para as mineradoras, eles não querem liberar eles assim à torta e à direito, mas, por outro lado, assim, se você para pensar, é um investimento enorme de anos, às vezes décadas, que foi feito ali, que na hora do estudo ambiental não deveria ser ignorado, né? E eu vejo, assim, uma barreira, às vezes, o setor de meio ambiente não sabe, ou não tem acesso àquelas informações. Eu acho que essa é uma outra evolução interessante a ser discutida, que não é nova, é falando de boas práticas aqui, que é interno ali da mineradora, mas eu acho que é interessante isso aí. Ô, Rafael, vou ter que te interromper, porque daqui a 1 minuto vai acabar a nossa transmissão. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram dessa mesa redonda, pedir desculpa pelos problemas técnicos que nós tivemos e amanhã nós vamos ter uma performance muito melhor, então obrigado pela participação e professor. Infelizmente, o Humberto aqui não conseguiu entrar, mas ele estava aqui presente de coração. E, enfim, muito obrigado a todos aí e até amanhã, às 14 horas. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço a todos. Boa noite. Falou.